Da palavra. Estudo da palavra. No livro de 2 Reis 7, primeiro diz assim: Então Eliseu disse: Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto à porta de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. 2 medidas de cevada será vendida por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizer janela no céu, será que isso pode acontecer? E o profeta respondeu: Eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Que é uma passagem muito conhecida. E eu estava orando essa semana e Deus colocou essa passagem no meu coração. Interessante que está no mesmo sentido de sábado, qual eu ministrei. Sábado eu ministrei em 1 Reis, falava de Eliseu, e hoje em 2 Reis, que fala de... Lá foi de Elias e hoje de Eliseu, né? No sábado eu ministrei sobre Elias e hoje sobre Eliseu. Eliseu ficou no lugar de Elias. É interessante que Deus ele tem uma forma de trabalhar que muitas das vezes nós não entendemos. Samaria ela foi sitiada pelo rei da Síria, e quando sitia uma cidade, a primeira coisa que você quer enfraquecer essa cidade através da fome e através de desmotivar as pessoas. Então, já parou para pensar aquela cidade murada, toda cercada pelo exército inimigo? A primeira coisa que vai acabando é o alimento, vai acabando a autoestima, vai desencorajando a pessoas, os soldados. E quando nós lemos aqui do 6:24 em diante, começa a dizer que a fome era tão grande que o povo de Deus estava fazendo canibalismo. E quando a situação começa a apertar, o rei ele estava andando sobre as muralhas da cidade e uma mulher pediu socorro a ele sobre esse caso do filho. E o rei ele lançou uma palavra que a culpa era do homem de Deus. Então hoje nós vemos muitas situações assim. Viemos guerras, viemos fome, viemos toda a situação que acontece. E a primeira coisa que quem não conhece Deus pergunta: se Deus existe, aonde Deus está? As pessoas elas não fazem uma autoanálise e perguntam por que dessa situação? Porque Samaria, a primeira coisa que Samaria fez foi abandonar Deus. Toda essa situação estava acontecendo em Samaria porque Samaria ela tinha afastado de Deus. E muitas situações acontecem na vida do povo, muita situação acontece hoje, é porque o povo se afastou de Deus. O povo ele se afasta de Deus, e quando as consequências da sua colheita chegam, terceiriza a culpa é de Deus. E o rei ele vai encontrar o profeta, porque a fome era tão grande que o povo estava comendo esterco. A fome era tão grande que o povo comia, moía a cabeça do jumento para comer. A miséria tinha invadido a Samaria. E quantas pessoas estão numa situação dessa hoje em dia? Hoje, quando nós olhamos para a nossa realidade no Brasil, nós vemos uma situação muito difícil. Porque Deus abandonou, Deus esqueceu? Não, porque o povo se esqueceu de Deus.
A maior prova foi quando os Estados Unidos foi atacado nas Torres Gêmeas. Os relatos dizem que o alto governo, do alto escalão do governo americano, foi perguntar para Billy Graham o que aconteceu. O Billy Graham estava internado num hospital e Billy Graham fez uma carta dizendo, e o povo perguntava por que Deus abandonou a América. E numa das respostas de Billy Graham, Deus não abandonou a América, a América que abandonou Deus. E quantas das vezes nós estamos dessa maneira, nós estamos deixando Deus de lado, nós abandonamos Deus, nós viramos as costas para Deus, porque nós queremos viver os nossos desejos. E Samaria estava desse jeito. Samaria tinha abandonado a Deus. Mas em Samaria tinha um homem de Deus. Em Samaria tinha um profeta do Senhor. Eliseu estava lá. E o rei vai de encontro a Eliseu. O interessante é que a cidade está toda sitiada. O povo está passando fome. E o profeta de Deus, ele continua lá. No meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa dificuldade, o profeta, o homem de Deus, continua firme ao seu propósito, firme ao seu chamado. Porque ser fiel a Deus na abundância é fácil. Dizer que Deus é bom na abundância é fácil, mas confiar em Deus na dificuldade, aí só é para quem serve Deus de verdade. E o profeta, ele continua firme ao seu chamado. O interessante é que nós, no texto que a gente leu, Deus fala através do profeta. O povo está passando fome, a cidade está sitiada. E quantas pessoas não está igual o rei, não está igual ao profeta, está igual o general cujo a mão do rei se escorava. Deus disse através do profeta. Deus disse através do profeta que no outro dia, aquele horário em Samaria, a miséria ia acabar, a fome ia acabar, que tudo ia voltar como antes. E quantas pessoas estão escutando Deus falar que vai mudar a situação, que Deus vai fazer algo novo, que Deus vai restaurar, que Deus vai libertar, que Deus vai curar, e a pessoa não acredita. A pessoa escuta tanto falar de Deus, que Deus é poderoso para fazer, mas a pessoa não acredita. O olho da pessoa está na miséria, o olho da pessoa está nas dificuldades, o olho da pessoa não está na visão de Deus. E o profeta lança uma palavra, que o homem de Deus lança uma palavra, que o homem do rei ia ver, mas não ia participar. Ia ver o milagre, mas não ia usufruir. Ia ver o milagre, mas não ia participar do milagre. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Nós sabemos, quando nós continuamos aqui o capítulo 7 em diante, nós sabemos que em Samaria tinha muitas pessoas leprosas. Nós também sabemos que os leprosos não poderiam ficar na cidade. Deus usa o improvável. O acampamento dos assírios estava lá em volta de Samaria. Entre Samaria e o acampamento dos assírios, no meio tinha que os leprosos. Samaria, fome. O acampamento dos assírios, alimento e morte, porque eles queriam entrar em Samaria, matar todo mundo e tomar a cidade, escravizar. Tem situações na nossa vida que nós temos que nos posicionar.
O 7:6 diz assim: porque o Senhor tinha feito no arraial dos assírios que ouvisse um ruído de carro de guerra e de cavalo, e um ruído de um grande exército, maneira que diz uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vir contra nós. Mas voltando um pouquinho, os homens que passavam fome, eles tomaram uma decisão: se nós ficarmos aqui leprosos com fome, nós vamos morrer. Se nós nos entrar na nossa cidade que está sitiada, nós vamos morrer. Então vamos lá no arraial dos assírios. Se ele nos deixar viver, vivamos. Se eles não matar, morramos. Mas não sabia eles que Deus estava trabalhando para que se cumprisse a palavra do homem de Deus. Esses caras indo para o arraial, Deus fez no arraial os inimigos do povo de Deus escutar uma grande marcha de um grande exército. E eles fugiam desses leprosos. E esses leprosos chegam no arraial, vê todo o arraial, vê todo o acampamento do exército inimigo abandonado. Come, se alimenta, guarda um pouco dos despojos e volta e anuncia na cidade. O interessante é que esses homens abandonados, deixados lá fora da cidade para morrer, eles voltam com o livramento da cidade, para a cidade. Eles voltam para a cidade dizendo que a morte agora não estava em volta da cidade, que Deus tinha dado o livramento, que Deus tinha dado o livramento, e na cidade eles não sabiam porquê do livramento. Muitas das vezes Deus nos dá livramento que nem nós sabemos, nós só nos vamos ficar sabendo depois. O homem, o general que está aqui na porta da cidade, o rei colocou esse general para ficar na porta da cidade, para controlar a multidão. O povo faminto, o povo desesperado, quando escuta que há pão, que há alimento no arraial dos assírios, a multidão se estoura, a multidão atropela este homem. Ele viu e não comeu. Quantas das vezes nós temos visto Deus trabalhar na nossa vida? Quantos milagres, quantos livramentos, quantas oportunidades o Senhor tem te dado nessa manhã, neste mês. E muitas das vezes nós estamos igual este homem, na porta, vendo tudo passar e nada muda na nossa vida. Hoje é dia de nós acreditar no que Deus tem falado, nas promessas de Deus. Se Deus te prometeu, Deus vai fazer. Não seja igual este homem que escutou e duvidou. Não, escuta e guarda a palavra do Senhor no seu coração. Porque a Bíblia diz: se crer, verás a glória de Deus. É simples, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então entregue os teus caminhos ao Senhor nessa manhã, confia nele e Ele tudo fará. Não importa a situação, não importa se a sua vida, se a minha vida está
sitiada pelos inimigos. O importante é que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para mudar a situação. Não importa o que você está passando, não importa se a enfermidade bateu na sua porta, não importa se o desemprego bateu na sua porta, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Tudo diz respeito a isso. Em vez de você estar reunido amanhã para celebrar, dá um chocolate ao seu filho, apresenta Jesus a ele, apresenta Jesus a ela. Ei, pai de família, apresenta o Senhor Jesus, que pode mudar a situação, a escassez da sua vida. A sua alegria vai ser no chocolate, é uma alegria passageira. Ei, você que não ganhou um chocolate, o melhor presente é Jesus. Entregue o seu coração para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Ei, pai de família, leve Jesus para o seu lar, leve a sua família, entregue a Jesus, que não vai passar. O chocolate passa, mas Jesus continua, e Ele vive, e Ele reina. Hoje está todo mundo colocando Jesus, que Jesus vive, mas a maioria que coloca que Jesus vive nas redes sociais não conhece Jesus. Jesus, Ele não reina na sua vida, Jesus não reina no seu lar. Melhor do que você colocar nas redes sociais que Jesus reina, é deixar Ele reinar na sua casa. Deixa Jesus fazer morada no seu lar, deixa Jesus fazer morada na sua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, e Ele tudo fará. Fique com essa palavra nessa manhã. Eu quero esse Jesus. Hoje tem culto. Ah, Cláudio, eu não consigo ir hoje. Amanhã tem culto. Nós estamos te esperando ali na rua Aimorés 181, em nome de Jesus. Os louvores que você gosta de ouvir. Bom demais. Tocam aqui. Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele cuida de você. O Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor o que está acontecendo. Circunstâncias querem me fazer parar, mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças para continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado.